Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então, beleza. Bora para os relatos. Primeiro relato desta coletânea de relatos de hoje é este daqui. Zé Pilintra e o Jogo do Bicho. Opa! É um moço que nos conta. Nossa, eu acho que esse relato é de 2016. Vamos ver. Há alguns anos atrás, eu namorava uma moça e ela era envolvida na macumba. E essas coisas aí de incorporar e tal. Mas eu nunca fui envolvido nisso. Boa parte da minha adolescência eu fui evangélico. E essa minha ex-namorada ia muito a essas festas da religião dela. Eu nunca me metia e nunca também perguntava nada para ela. Mas um dia ela me convidou. E nessa época eu já não era mais evangélico, então eu fui. Nunca tive medo de coisas sobrenaturais e fiquei lá na festa. Tinha muita comida, muita bebida, né, todo aquele ritual próprio da religião. E essa festa era do Zé Pilintra, como se fosse uma homenagem a ele. E no meio do local da festa, que no caso era um sítio, tinha um rapaz todo bem vestido de terno branco e gravata vermelha, e ele ia incorporar o Zé Pilintra para o povo fazer pedidos e essas coisas. Passado alguns minutos, eu lá na festa, e ele começou a incorporar. E aí a minha namorada falou: "Vai lá, fulano, pede algo pro seu Zé." Eu não pensei duas vezes e fui. Entrei na fila. E lá, esperando chegar a minha vez, eu falei bem assim: "Boa noite." E ele respondeu: "Diga o que você quer, menino." E eu disse: "Oi, seu Zé, eu sei que o senhor não vai me falar os números da loteria, mas me ajuda aí, vai, no jogo do bicho, então." Ele ficou lá me olhando e falou: "O que você vai me dar em troca?" E eu, como era ligeiro, falei bem assim: "Olha, seu Zé, eu não tenho nada para te dar, não. Mas tem uma coisa: eu sou um homem de muita fé. E a minha fé vai ser só sua." E ele ficou me olhando e falou: "Curta a festa, menino. Em algumas partes da noite eu vou te falar os números, mas fica bem esperto." E eu continuei na festa, bebendo e comendo. Menos de 30 minutos depois, uma mulher veio e me falou: 549. Eu, na hora, lembrei do pedido. Aí começaram a cortar o bolo que parecia de aniversário. E veio um senhor de idade e me disse mais 2 números. E nisso, no final da festa, minha namorada estava me falando sobre mais festas que teriam, quando veio um rapaz com uma mulher. Os dois pareciam moradores de rua e me falaram, cada um número. Um dia depois, eu fui num colega meu que fazia jogo do bicho para tentar a sorte. Só que eu pensei, eu não vou apostar alto. Vai que ele só estava me zoando e me passou o número errado. Olhei na carteira, tinha cerca de R$ 750. Rapaz, R$ 750 na carteira? Malemar tem na conta. R$ 750 na carteira, tava bom. Então tinha 750, não era muito, R$ 750. Eu fui, tirei 30. Ah, bom, achei que ele ia apostar os R$ 750. Tirei R$ 30 e apostei. Resumindo, eu ganhei sozinho, com uma aposta de R$ 30, R$ 2.300. Até hoje eu me arrependo de não ter apostado todo aquele dinheiro que eu tinha. Na mesma semana, fui dar uma de esperto e usar os mesmos números. Resumindo, perdi R$ 300 na aposta. Desde então, nunca mais jogo em nada. Larguei aquela namorada e quero passar bem longe de macumba. Só espero que ele não venha cobrar a minha fé. Então, né? Aí é que tá. Foi uma troca. Você prometeu? Não sei. Mas também não sei, esse relato aqui é de... Gente, muito cuidado com isso. Não brinque com as entidades. Bom, próximo relato. A freira era uma entidade ou um espírito?
Vamos ver, é uma moça que nos conta. Muitas experiências sobrenaturais já aconteceram e acontecem comigo, com a minha mãe e com os familiares em geral. Esse fato sobrenatural ocorreu com a minha mãe, que inclusive é muito sensitiva. Ela vai narrar os fatos a partir de agora. Ok, então é a mãe dela agora. Sou Fulanilda, tenho 61 anos de idade. Esse fato ocorreu comigo em setembro de 2018. Jamais vou esquecer. Foi tudo tão estranho e amedrontador que não gosto nem de tocar no assunto. Mas a minha filha pediu para eu contar para vocês, então vamos lá. Eu moro numa casa em que muitas coisas sobrenaturais já aconteceram e ainda acontecem. Nessa data que mencionei, a minha filha Fulana e o esposo dela, o Cauã, os nomes estão sempre trocados, ok? E o esposo dela, o Cauã, estavam em minha casa, pois era fim de semana. Estavam no quarto quando tudo aconteceu. Eu havia feito minhas orações e fui me deitar, quando do nada o ambiente começou a ficar muito frio, sendo que era um dia de calor. Peguei o cobertor e me cobri. Na sequência, passei a sentir um medo que me deixou paralisada. Eu não conseguia mexer, porém estava acordada, não era paralisia do sono. Eu já tive várias vezes, eu sei como é a paralisia do sono, mas eu estava acordada. Eu não estava dormindo ainda. A única coisa que eu consegui fazer foi mover os olhos. Observei tudo ao redor. Uma atmosfera sombria pairava naquele momento. Quando olhei para a porta de entrada da casa, que dava na sala que era usada como quarto também, eita, que susto! Comecei a ver uma mulher vestida de freira, segurando um livro. O rosto dela era bem branco e arredondado. O véu era preto. Véu ou coisa que ficava na cabeça, né? Era preto. À frente dela, sentado na minha cadeira, havia um homem moreno. Ela parecia fazer uma espécie de oração macabra, sei lá, um ritual, pois ela dizia palavrões, palavras profanas e nomes de entidades, talvez da esquerda. Comecei a falar com ela para que parasse de falar aquelas coisas, pois a minha casa era de Deus e eu tinha Jesus comigo. Na minha mente era como se eu estivesse falando e gritando com aquela freira. Porém, quando meu esposo e minha filha chegaram no quarto, ele tocou em mim e nesse momento aquela visão sumiu rapidamente e eu consegui me mexer. Sentei-me na cama, estava tão suada que eu parecia um cuscuz. Claro, um calorão daqueles e com cobertor, como se estivesse no inverno de julho, sabe? Relatei o ocorrido à minha filha, que também é muito sensitiva, e também ao meu genro. Ela acreditou em mim. Já o meu genro, que é muito brincalhão, ficou me zoando, tipo, fazendo piada, acredita? Minha filha vai concluir o relato com a perspectiva dela sobre o acontecimento agora. Ok, agora sou eu de novo, Ana Fulana, que voltou à narrativa para contar minhas impressões. Bom, eu estava no quarto com meu esposo assistindo TV. Dormimos sempre muito tarde da noite, pois gostamos de assistir novelas, séries, filmes e afins. Primeiro, comecei a sentir um vento vindo do quarto da minha mãe. Depois passamos a ouvir gemidos e uma espécie de choro. Nessa hora, eu senti um calafrio e um medo percorrendo as minhas pernas de tal modo que eu não conseguia descer até o quarto da minha mãe. Pedi ao meu marido que fosse ver o que estava acontecendo com ela. Então, ao chegar próximo dela, ele disse que ela estava com os olhos arregalados e gemendo. Então, ele a tocou nos ombros. Ah, foi o marido da filha que tocou nela. Ah, entendi. Consegui descer até o quarto, pois fiquei muito preocupada. E assim que coloquei os pés no chão, eu senti um frio de tremer o queixo. Ai, já tô até espirrando com o frio aqui. Brincadeira. Senti um frio de tremer até o queixo. Minhas pernas tremiam, parecia inverno. Eu tive arrepios, medo e senti uma agonia estranha. Minha mãe sentou na cama apontando para a porta e dizendo: "Ela está ali, uma freira com um livro em mãos, fazendo uma espécie de oração do mal para um homem sentado na cadeira." Quando viramos para olhar, ela falou que eles haviam sumido, como num passe de mágica.
Depois disso, minha mãe deixou a luz acesa, ligou o rádio e ficou o resto da noite acordada. Eu também não consegui mais dormir, porque eu fiquei apavorada. Eu lembrei do filme Invocação do Mal e a Freira, né? Que inclusive eu assisti, mas a minha mãe não assistiu. Ela sempre dizia que filme de terror trazia energia negativa para quem assiste. Eu não sei se era uma entidade ou um espírito. Aparentemente, essa freira e o homem não viram a minha mãe, sabe? Estranho, né? Parecia que só minha mãe conseguia vê-los e ouvi-los. Eu fico me perguntando se poderia ser a questão da casa ser mal assombrada ou a nossa mediunidade que pode atrair esses seres ou essas visões. A casa é mal assombrada? Esse foi a única coisa que aconteceu ou coisas geralmente acontecem lá? Será que ela teve a visão de um outro lugar, de algo acontecendo numa outra dimensão? Que estranho uma freira fazendo esse tipo de coisa, né? Aí, como no filme A Freira, seria estaria alguma entidade tripudiando da fé católica, talvez, se mostrando como freira, quando na verdade está fazendo algo totalmente contrário ao que uma freira faria. Não sei, estranho, né, essa visão. E eles pareciam não responder a ela, falar, seria uma impressão, mas ali na casa dela, quantos anos tem a casa, qual é o histórico desse terreno, não sei, gente, teria que investigar muito mais, mas que é estranho e macabro é. Ou foi só eu não sei, uma visão de um outro lugar, às vezes que veio até ela, mas isso aconteceu ou acontece num outro lugar. Deixem suas opiniões aqui. Se for comentar, que seja com respeito, ok? Próximo relato. Próximo relato. Unhada na barriga. É uma moça que nos conta. Eu tinha uns 9 ou 10 anos e desde que me entendo por gente, o meu pai era conhecido como macumbeiro. Não sei se eu posso chamar assim, mas enfim. Inclusive, ele tinha um livro de São Cipriano, que um dia me obrigou a colar as folhas que tinham soltado, as folhas do livro soltou, e ele me obrigou a colar as folhas de volta. Eu não sei por que as folhas soltaram, enfim. Mas com medo eu colei uma parte, mas sem ter coragem de ler nada. Falou que era porque... Falo que era porque ele faleceu em 2018. Eu nunca acreditei que realmente ele fosse. Achava que era somente conversinha dele para enganar as pessoas. E mesmo não acreditando, eu tinha medo da casa dele, porque tinha um clima pesado e os meus amigos tinham medo dele. Um dia minha mãe teve que viajar para a capital e eu e minha irmã Melânia, que é 1 ano mais velha que eu, tivemos que ficar com meu pai até minha mãe voltar. Como a casa do meu pai era bem simples e não tinha outra cama, nós tivemos que dormir com ele. Numa certa noite, fomos eu e Melânia dormir primeiro e o meu pai foi dormir somente depois que a gente dormiu. No meio da noite, senti um calor terrível, já que eu estava no meio dos dois. Abri os olhos e tinha uma luz acesa que clareava o quarto. Peguei minha blusa e puxei para cima. Fiz como se fosse um top para tentar amenizar o calor. Sabe quando você levanta e deixa a barriga à mostra, assim, quando tá calor? Levantei a blusa e deixei só tipo um top aqui e deixei a barriga de fora. Fechei os olhos e tentei dormir. Quando de repente senti uma unhada na minha barriga, isso mesmo, uma unhada. E não foi coisa da minha cabeça, não. Uma única unha, como se fosse com um dedo só, assim, ó, na barriga. Abri meus olhos rapidamente, com o coração quase saindo pela boca. Olhei para o lado, achando que fosse o meu pai, porque ele tinha a unha do meio grande. Mas ele estava deitado de costas para mim, com a cabeça para o lado dos meus pés. Nossa Senhora do céu, quase morri de tanto medo. Puxei a blusa para baixo de novo, fechei os olhos e não abri por nada mais, até pegar no sono de novo. No outro dia, contei para o meu pai. Ele riu e disse que eram os caboclos dele. Chorei muito quando contei para minha mãe, mas tivemos que ficar lá até ela voltar. Só que não dormimos mais com ele. Fomos em casa pegar um colchão e ficamos em um outro quarto, só eu e a Melânia.
Assim nos sentíamos mais protegidas. Foi aterrorizante. Nossa, se sentiu mais protegidas longe do pai do que com o pai. Porque parece que alguma coisa acompanhava ele e... se fosse com minha filha, eu ficava que caboclo que veio unhar a barriga da minha filha. Fazer o quê? Por quê? Por que ele fez isso? E aí leva de boa, tipo, alguém é meu pai, o que eu tenho a ver aqui? Será que é porque ela tava na cama? Não sei. E não ficou marca? Não ficou nenhuma marca? Eu, hein? Eu, hein? Alguém já levou tapa, cócegas, puxão, empurrão, beliscão, unhada, alguma coisa aí? Manda o relato pra gente. Próxima história. Eu fui uma gata em outra vida. Vamos ver uma moça que nos conta. Escreva esse relato porque hoje, enquanto passava roupa, ouvi o relato Mensagem dos Céus. E ao ler os comentários, vi que as pessoas criticavam. Não acreditavam que a bisavó da moça era sua gata, ou seja, a gata era a reencarnação da bisavó. É isso? Algo assim. Então eu vim em defesa dessa moça. Quero lembrar aos assombrados que tem um relato que uma moça conta que tinha um cachorro e ele faleceu. E depois o cachorro reencarnou como filho dela. Não lembro o nome, mas é outro relato que afirma que isso é possível. Ele falou, lembra, mãe, quando você jogava bolinha eu ia buscar? Era uma coisa assim que o menino falou pra mãe, sabe? E aí ela entendeu que ele era o cachorro dela na outra vida. Eu acho isso muito estranho, mas eu não entendo, sabe? Eu nunca estudei a respeito disso, eu não sei. Mas vamos lá. E se você não acredita, respeita, tá bom? Vamos escutar. Bom, eu tenho muita facilidade de lembrar de vidas passadas. Nesses últimos anos, trabalhei muito o meu lado espiritual e hoje sou tarotista. Tarotista? É assim? Tarotista. Uso pêndulo e a mesa radiônica. Ela é usada para limpeza e defesa. Tenho lembranças de umas 10 vidas passadas. E quero dividir a história de quando lembrei que eu era uma gata. Foi em uma regressão. Foi bem rápida essa lembrança, porque na mesma sessão passei a outra vida passada. No começo, eu vi muita luz, abri meus olhos e já não lembro de nada. Na segunda memória, eu via uma humana me pegando no colo e me abraçando. Foi um amor intenso e uma conexão inexplicável que tive com ela naquele momento. A terceira memória era eu sentada na mesa com ela e comendo no seu prato. O pai da moça me olhou e falou: "Essa gata é diferente, parece que nos entende." E eu miava, mas queria falar que sim, eu entendia eles. Aí eu percebi que, como gata, estava vivendo no Antigo Egito. Quando eu dava umas voltinhas para namorar naquele corpo de gata preta, eu me via em terceira pessoa, ou seja, meu espírito via a gatinha passear. Era como se só uma parte da minha alma estivesse ali. Minha quarta lembrança é que eu estava dormindo com a minha dona e eu via espelhado, como se eu pudesse ver dois mundos e assim ver espíritos. É difícil explicar com palavras. E eu estava ali defendendo a minha amada dona. Ela via os espíritos e também via o mundo físico, então ela estava defendendo a dona dela dos espíritos. A última lembrança é eu indo até onde a minha dona estava. Eu sentia que ia morrer e fui me despedir. Eu estava doente. Ela percebeu que eu ia morrer, me abraçou com força e começou a chorar muito. Eu então pude morrer em paz e feliz. Depois disso, me vi no mundo espiritual contando essa experiência a outros espíritos. Quando saí daquele transe, eu perguntei ao terapeuta se aquilo era possível e ele respondeu o seguinte: é sim, muitas pessoas já foram animais. Ter essa experiência seria para auxiliar pessoas queridas, mas a alma não está completa dentro do animal, ou seja, é como se fosse só uma pequena parte do animal. E era isso que eu sentia, que eu era uma gata, mas ao mesmo tempo eu não me sentia só como uma gata ou uma gata completa.
É um sentimento estranho. Sei que é difícil de acreditar, mas o mais incrível vem agora. Com as pessoas que aprendi a usar o pêndulo, também fiz por 2 anos um curso de espiritualidade e limpezas espirituais e de vidas passadas. O professor, que é médium, nos explicava que as pessoas ali reunidas já vieram muitas vidas juntas e que era normal ter tanta conexão. Então, faz uns 8 meses em uma aula eu contei essa regressão de quando fui uma gatinha. Na hora, uma colega arregalou o olho e me olhou fixamente. Quando terminei a história, ela levantou a mão e falou: Eu tenho essas memórias também, mas eu era a dona. E eu tenho essa lembrança muito nítida de quando a gatinha morreu. Gente! O professor perguntou ao pêndulo se era verdade e o pêndulo se moveu sozinho ao lado do sim. Ou seja, como pode ser coincidência? Como ela pode ter a mesma lembrança que eu, que estava no Antigo Egito e tinha uma gata preta que morreu em seu colo? Aqui estou resumindo, tá? Mas eu contei com muito mais detalhes e ela também. Essa história é real, eu sei que é difícil acreditar, mas aconteceu. O universo é cheio de mistérios ainda, que nem toda religião pode responder. Realmente, por isso mesmo é que eu falo assim, não duvido de nada. Eu não consigo compreender direito, mas, né, não duvido que possa acontecer, não é? Alguém aí já teve uma experiência parecida, acredita que tem algum animal, mas assim, eu achava, por exemplo, que de animal podia vir a ser humano um dia, e não que muito próximo, como no caso lá do menino, tipo, você foi um cachorro e aí depois você volta como ser humano, ou o contrário, que nem no caso da bisavó da moça, que veio primeiro como bisavó e depois voltou como gato. Achava que era uma evolução de encarnação, entendeu? E não sei, é uma parte, ela falou que vai para auxiliar como animal a pessoa. Não sei. Se alguém tiver uma experiência, manda pra gente. Próximo relato. Fantasma na mata. É um moço que nos conta. Esse relato aconteceu com meu pai, já falecido em 2009, e eu acredito na veracidade dessa história. O meu pai era o mais novo de 9 irmãos. O pai dele, meu avô, possuía 4 fazendas aqui na região da nossa cidade. A fazenda mais próxima da cidade fica uns 8 quilômetros e foi nessa fazenda que tudo aconteceu. Meu pai, diferente dos outros irmãos dele, nunca gostou de estudar. Ele amava acompanhar o meu avô pelas fazendas. Ele ia para a escola de manhã, mas pulava o muro. Ia para a casa dele, pegava um cavalo e saía atrás do pai dele. Meu avô era desses fazendeiros, estilo coronel, rígido, e sempre ficava bravo com meu pai por fugir da escola. Até que se cansou, e quando meu pai estava na 7ª série, meu avô disse: Você não quer saber de estudar, então vou tirar você da escola. Mas vai ter que aprender a trabalhar na fazenda para aprender que a vida não é brincadeira. E isso para o meu avô era uma forma de punição, mas para o meu pai foi a maior alegria da vida dele na época. Não se passou muito tempo e o meu pai já havia aprendido todo tipo de trabalho que se faz em uma fazenda, desde ordenhar até trabalhos feitos com trator, como arar, gradear terra, plantar, colher, etc. Com isso, meu avô confiou nele e deixou meu pai responsável por essa fazenda, enquanto ele percorria as outras que eram um pouco mais distantes. Lá pelo final da década de 50, meu pai estava com seus 15 anos e fazia todo tipo de trabalho. Estava em uma época do ano em que estavam arando a terra. Havia vários funcionários que moravam lá mesmo na fazenda, mas em certo horário eles paravam seus trabalhos e iam para suas casas. E para adiantar o trabalho, meu pai continuava sozinho até umas 8 ou 9 da noite. Em uma certa área da fazenda havia uma mata relativamente grande, que formava um retângulo, e ao redor dessa mata era terra para plantação.
Certa noite, meu pai estava sozinho, arando a terra em volta dessa mata. Ele contava que todas as vezes que ele virava o trator para passar de um determinado lado da mata, aparecia um homem de branco na beira da mata. E o mesmo o acompanhava, pareado com o trator, até o final desse. Quando meu pai virava o trator no sentido do outro lado da mata, esse homem sumia. Isso se repetia toda santa vez que o meu pai passava por aquele lado. Detalhe: o homem não aparecia em nenhum dos outros 3 lados da mata. Isso se repetiu por várias noites. Certa vez eu o questionei se ele não tinha medo daquilo e ele me disse que aquele homem nunca fez nada além de acompanhá-lo. Nem olhava para os lados e nem vinha em direção a ele. Bom, esqueci de mencionar que o meu pai, na época, contou o ocorrido apenas para a mãe dele, para minha avó, que por sinal era uma mulher católica muito religiosa. Ela disse ao meu pai que podia ser alguém protegendo ele, ou algum espírito perdido, que era para o meu pai rezar por aquela alma. E disse também que geralmente as aparições vestidas de branco não costumam fazer mal, que deveria ter medo se fosse alguma sombra ou algo do tipo. Os dias se passaram e o meu pai continuava vendo aquele homem todas as noites, daquele lado específico da mata. Ele não comentou com mais ninguém. Terminaram de preparar a terra e plantaram, não sei ao certo se era algodão ou milho, mas era alguma coisa que se plantava naquela época. Com isso, não era mais necessário que o meu pai trabalhasse até tarde. Uns 2 meses depois, alguns funcionários da fazenda foram naquela mata fazer alguma coisa. Eu não sei se foram tirar madeira ou caçar, eu só sei que entraram justamente no lado que o meu pai via aquela tal aparição. Sem nenhum deles saber de nada, adentraram alguns metros na mata e encontraram um esqueleto humano. Chamaram meu pai para ver e ele contava que aquele corpo devia estar lá há muito tempo, pois só restavam os ossos limpos já. Estava bem vestido, com roupas masculinas, tinha um relógio no pulso, portava uma arma de fogo. Na época não havia registro de ninguém desaparecido na região. E ninguém o reconheceu, porque só estavam os ossos e as roupas. Quando avisaram meu avô do ocorrido, ele mandou que providenciasse um funeral digno para aquela pessoa, e assim foi feito. Recolheram o corpo com todo respeito, colocaram em um caixão e enterraram no cemitério. Nunca souberam quem era aquele homem, como ele foi para lá, como morreu, se o mataram ou se ele estava passando por lá e morreu, ou alguma cobra picou, ninguém sabe. Após isso, meu pai disse que nunca mais voltaria a ver aquele homem, nem na mata, nem em nenhum outro lugar. Na minha opinião, aquela aparição que o meu pai via era o espírito daquele homem que estava morto na mata, tentando chamar a atenção de alguma forma para ser encontrado e ter seu descanso eterno em paz. E vocês, o que pensam sobre isso? Ah, no mínimo, também acho que ele estava por ali, talvez, querendo dizer, ó, meu corpo tá ali, tá desse lado aqui, tá, tô aqui. Tava perdido ou acompanhava talvez com o intuito de que alguém, de que fosse atrás dele, né, para ele mostrar que o corpo tava ali, mas o pai dela falou, tá fazendo nada, deixa ele lá, não foi atrás, até que os homens entraram na mata. Ah, pode bem ser isso mesmo, é um mistério, né? E quanto tempo será que não tava lá? Quem entende aí dessas coisas de cadáver e tal, quanto tempo demora para os ossos ficarem limpos? Talvez não tanto até, não sei, hein? Quanto tempo demora para ficar só o osso limpo, como ela diz aqui? Bastante? Ah, não sei, não faço ideia. Depende do bicho que tem em volta, né, que come, sei lá. Próximo relato. E último desta coletânea de relatos de hoje. Coisas quebradas. É uma moça que nos conta. Meu marido ficou órfão de pai, ainda pequeno, e como filho único cresceu como o homem da casa. Ele cuidava de 3 senhoras, a mãe dele, que vou chamar de mãe, a avó dele, que vou chamar de vó, e a tia da mãe dele, que vou chamar de tia.
Então, a mãe, a tia da mãe dele e a avó. Ok. Quando a casa foi comprada, havia 3 casas. A da frente, uma outra grudada nessa da frente e uma lá no fundo, porque o terreno é bem grande. Essa segunda casa tinha 2 quartos, 2 banheiros, uma sala e uma cozinha enormes. Então a minha sogra a transformou em 2 casas para poder alugar. Na época em que nos casamos, ele tinha me dito que não poderia deixá-las sozinhas, já que precisavam de auxílio para medicamentos, compras, consultas médicas. Então decidimos usar o dinheiro que tínhamos guardado para reformar uma das casas e ficar no terreno para auxiliá-las. A mãe e a avó moravam na primeira casa. Eu e o meu marido ficamos na seguinte, que era a segunda casa que tinha virado 2 casas, entende? Na outra parte dessa casa ficava a tia. A última casa, que era separada das outras 3, era onde o avô do meu marido tinha falecido, então essa casa estava vazia. Alguns anos depois do casamento, a tia passou mal, foi levada às pressas para o hospital e faleceu no mesmo dia. Ela sempre foi uma pessoa muito sozinha, nunca se casou, nem teve filhos, não tinha muitas coisas, só o suficiente para viver bem. Logo que ela faleceu, chegaram algumas sobrinhas, irmãs da minha sogra, e começaram a esvaziar a casa. Levaram TV, rádio, algumas roupas, máquina de lavar. Na época, eu lembro que eu fiquei chateada até, pois havia sido muito recente a morte dela para mexerem assim nas coisas. Algumas coisas ficaram na casa e então deixamos a casa fechada por 1 ano. Até que eu engravidei de novo. Nós já tínhamos um filho na época da morte dela. Então decidimos tirar aquela divisão da casa e ficar com a casa 2 inteira para nós. Algumas coisas da tia que ainda tinham ficado ali eu doei. Outras, como coisas de cozinha, copos, panelas, eu fiquei para mim, já que quase não tinha utensílios. Reformamos e começamos a viver na nova casa. Menos de 1 mês depois, já não havia mais copos que eram da tia. As panelas tinham furado e até um baldinho que eu usava para colocar plantas quebrou do nada. Olha, não sobrou nada na casa que tivesse sido da tia. E depois soube que a TV que a irmã da mãe levou tinha queimado e as roupas rasgaram no primeiro uso. Nenhuma delas era religiosa, mas eu e meu marido encomendamos uma missa em nome da tia, para ajudá-la a se desprender do material e seguir. 2 anos depois da morte da tia, a avó faleceu. Da mesma forma que a tia, do nada e no mesmo dia que passou mal. Como fizeram com as coisas da tia, fizeram também com as coisas da avó. E o mesmo aconteceu. A TV que era dela queimou, as roupas que eram novas, ainda sem uso, rasgaram, roupas de cama furavam, até um secador de cabelo eu fiquei sabendo que quase queimou a mão da pessoa que o havia levado. A mãe ficou com o guarda-roupas da avó, que era novo, e até ele já quebrou. As portas se soltaram e quase causaram um acidente, inclusive. O resto das coisas que ainda ficaram aqui, nós colocamos em uma caixa e guardamos na casa do fundo. Depois da morte da avó, nós abrimos uma passagem para a casa da mãe, já que ela estava sozinha e a cada dia mais doente, precisando de mais cuidados. Com a pandemia, meu marido acabou fazendo um escritório no quarto que era da avó, mas logo começaram goteiras, mofo na parede e até o forro começou a cair. Gente, era impossível ficar ali. Detalhe, quando ela estava viva, o quarto era perfeito. Assim como fizemos com a tia, encomendamos uma missa para a avó também. Mas mesmo assim as coisas continuaram quebrando. Tempos depois, soube que quando o avô faleceu, a mãe doou algumas ferramentas dele para o pedreiro, amigo da família. E esse quase sofreu um acidente grave, pois todas as ferramentas apresentavam defeitos. Sei que as coisas que eram do pai do meu marido, pelo menos a maioria, foram queimadas.
já que ele era pai de santo e ninguém poderia ficar com nada que era dele. Minha sogra deixou um rádio dele por lembrança, que quebrou na primeira vez que ela tentou usar. Agora eu fico pensando, qual é a dessa família que tudo quebra após a morte deles? Tirando o meu sogro, ninguém mais ali era religioso. Seria apego material? Enfim, esse é o meu relato. O que vocês acham, assombrados? Nossa, mas todos ali, a avó, a tia. Eu já ouvi dizer em algum lugar que esse negócio do que tudo que é do pai de santo, tudo tem que ser queimado, jogado, não pode ficar com nada. Não lembro o quê, mas eu vi em algum relato, acho que é a respeito disso. Mas e as outras? E a tia, e a avó? Por que tudo que era delas foi quebrando? Será porque elas não queriam que usasse? Era delas? E aí acaba que as coisas quebrando, queimando. Eu não sei. Aconteceu já isso com vocês? Me ajudem aqui, deixem nos comentários se já aconteceu. Qual a opinião de vocês? Será que era apego material? E aí não quer que ninguém mais mexa nas coisas deles? Não sei. Deixem aí nos comentários. Pessoal, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau, gente!